Vazou a ata da reunião secreta que aconteceu dentro da casa do Temer sobre a anistia. O sistema, todo o Centrão, o STF entenderam que eles têm que aprovar a anistia. Qual que era o objetivo dessa reunião? Não era vazar. O objetivo dessa reunião era conversar, era entender os termos, era dar uma enrolada, começar a costurar a narrativa para todos os indivíduos da reunião saírem vencendo, inclusive o STF, Moraes e Gilmar Mendes. Só que o que aconteceu? Nesse meio tempo, nesse intervalo, vem o nosso querido Lulinha e dá uma entrevista para a BBC News. E nessa entrevista ele faz uma nova associação de tabela com o Trump com o fascismo. Ou seja, esse gênio vai lá e ataca mais uma vez o presidente americano. Qual que é o boato que estava acontecendo nos bastidores? Que o Centrão, que a direita tava com uma interface com os Estados Unidos falando: pessoal, a gente está aprovando a anistia, a gente vai nesse caminho, dá uma segurada nas sanções que a gente vai fazer isso e a gente segue aquele acordo. Assim que aprovar a anistia na Câmara, vocês pegam e chancelam 30 dias de isenção, 60 dias de isenção e a gente aprova no Senado, vocês dão mais 30 dias, depois vai pro Lula e a gente vai ter tudo costurado, vai ser o mais rápido possível e todo mundo vai sair feliz. A gente vai sair feliz porque a gente vai colocar alguns critérios, algumas chantagens ali para essa aprovação, chantagens muito baratas, pelo menos as que vazaram é muito barata, você vai entender. Mas a gente vai sair com um troféu também, todo mundo sai feliz. A galera da anistia sai livre, Bolsonaro sai livre, só a inegibilidade que vai permanecer, mas isso é um papo mais pra frente no vídeo. Ou seja, tava tudo costurado e a reunião deveria ser secreta. Só que o que aconteceu? E aí o Lula vai lá e dá essa entrevista. Aí eles pensam assim, cara, se a gente não sinalizar que a anistia tá evoluindo, porque o que tá saindo na mídia? Na mídia acabou de ter uma entrevista com o Paulinho da Força, ele falou: eu não tenho nem esboço, eu não tenho nada pra escrever, eu não tenho nada escrito sobre isso, eu não faço ideia. Eu posso colocar ali um poema do Cavalcante, qualquer coisa. Mas, amigo, ele fez essa entrevista agora, alguns minutos, algumas horas atrás. A reunião foi ontem. Ele teve uma reunião com o Temer, com o Gilmar Mendes, Moraes, Aécio Neves, uns indivíduos lá que não apareceram direito na foto, uns indivíduos ocultos que devem ser muito influentes no Brasil. Tudo isso foi ontem. E ele não tem uma palavra escrita na anistia? Ou seja, ele tá ocultando a verdade. Faz sentido, faz parte da estratégia, eu não tô julgando ele, tudo bem. Só que eu te pergunto, por que vazou a ata? Porque simplesmente, se eles não sinalizaram que estaria evoluindo alguma coisa, poderia dar um impulso pro Trump, pro Marco Rubio, pegar e dar uma martelada direto no Brasil. E aí depois que você coloca a sanção, reverter sanção é muito complicada. Então o que eles têm que fazer? Amigo, dá uma segurada nas sanções que estão aí como estão, a gente vai sinalizar e a gente segue o cronograma. Aprovou na Câmara 30 dias de isenção, aprovou no Senado mais 30 dias, e aí o Lula tem 30 dias para aprovar ou rejeitar, jogo, já tá todo mundo dentro do balaio, ou seja, já tá todo mundo no grupo do WhatsApp ali para autorizar. O Moraes e o Gilmar não vão impugnar e segue a vida. Mais ou menos isso. O que vazou de detalhes ali foi a chantagem, foi qual a condição. E eu vou mostrar pra vocês. Só que entenda o seguinte, foi um vazamento seletivo, então não vazou tudo. E você percebe que tem foto, tem tudo, você percebe que tem algumas coisas ocultas. Você fala, por que aquilo ali não tá aparecendo? Por que aquilo ali não tá... Entendeu? Ou seja, meus amigos, todo mundo se reuniu, quem manda no Brasil se reuniu e só saiu do cronograma por causa desse tipo de entrevista. E não foi só essa parte, tá? Eu vou mostrar essa parte, mas tem outra parte também, que eu vou mostrar no próximo vídeo, que também fala besteira. Ou seja, o Lula é um agente que ele joga contra ele mesmo, é um cara completamente descorrelacionado da realidade, simplesmente isso. Em paralelo a isso, a gente tem muito mais coisa acontecendo no Brasil. A gente tem a questão do União Brasil, que simplesmente pulou do barco. União do Brasil pulou do barco, deu 48 horas ou 24 horas para todo mundo sair, desesperados, porque eles estão com medo de consequências maiores nas eleições. As pesquisas que eles têm internas, eu sempre falo para vocês, esquece o que sai de externo, sempre olha as ações. A pesquisa interna é que quem tiver contato e tiver muito próximo do governo Lula durante as eleições vai perder popularidade, vai ter uma pressão gigantesca e vai acontecer uma limpa no Congresso e no Senado e nos governadores. Ou seja, tá todo mundo pulando do barco com a esperança de conseguir uma postura mais otimista. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e vamos começar com o pé direito, primeiramente com essas falas incríveis do Lula. Ação associar o Trump ao fascismo. O senhor se arrepende de ter feito isso? Veja, o comportamento dele é um comportamento muito ruim para a democracia. O senhor vem citando o fato de que em nenhum momento os Estados Unidos tentaram abrir algum diálogo com o Brasil. Em 2024, o senhor declarou apoio à candidatura da Kamala Harris para a presidência dos Estados Unidos e também numa entrevista o senhor associou o Donald Trump ao fascismo. O senhor se arrepende de ter feito essa associação?
Veja, eu não declaro apoio a presidente de outro partido, de outro país. O senhor fez isso Eu não declaro apoio. nas redes sociais, o senhor... Aí ele acha que tá lidando com analfabeto, alguém da Globo aí, que gosta de puxar o saco dele. O cara vai lá e dá um fez tuxinho, isso em entrevista. Eu disse claramente que se eu fosse eleitor no americano, eu votaria no Biden. Candidato. Isso não é Mas apoiar? isso não é declarar apoio, Agora, presidente? veja, isso não vale. Isso não tem nada a ver com a relação Brasil e Estados Unidos. Mas e com relação a associar o Trump ao fascismo? O senhor se arrepende de ter feito isso? Veja, o comportamento dele é um comportamento muito ruim para a democracia. O presidente... Ele deveria ter negado. Eu não me recordo, porque eu tô idoso, não me recordo que se eu fiz essa associação, você sabe, né? O calor da emoção de uma campanha, sabe como que é? Essa deveria ser a resposta, não? Ele tenta justificar. Ele tem negado tudo aquilo que é habitualmente conhecido, sabe, de respeito às instituições democráticas do mundo. Sabe, ele tem tido um comportamento muito ruim e tem apoiado pessoas antidemocráticas no mundo inteiro. Olha, mas isso não mexe com a relação do Brasil com os Estados Unidos. Não, não mexe nada. Vocês entenderam? Essa aqui foi a cagada que ele fez, que acelerou o processo dessa reunião, entendeu? E aí eu te pergunto, beleza, ele tá falando essas cagadas. Enquanto isso, o Brasil já gastou mais de 18 milhões pra se defender do tarifaço. Amigo, é só colocar um band-aid, tá? Um band-aid, um esparadrapo na boca do Lula que já vai gerar muito mais resultado que esses 18 milhões. Custa quanto um band-aid? Não é um band-aid, é aquela fita botar na boca do Lula. Então deve custar uns 5 reais. Uns 10 reais, talvez 50, não sei, não faço. Silver tape é caro, né? 30 reais. Você já resolve, gastou 18 milhões à toa, à toa. Como que você vai resolver a situação gastando com lobby, gastando com tudo, com o presidente falando essas besteiras? Me explica. Ah, não, mas isso não tem relação com... Como que não tem? Você representa o país, ô gênio? Você tá sendo entrevistado para BBC News por quê? Porque você é o Lula? Não, porque você é o presidente do Brasil. Então sim, tem toda a relação. O que você fala, você não tá falando como Floriano está falando em nome do Floriano. Não, o Floriano está falando em nome da nação brasileira. É diferente, pô. Por que eu não tô sendo entrevistado pra BBC News nesse exato momento? Porque eu não sou o presidente do Brasil. Então por isso que as minhas falas não impactam o país como um todo, porque eu não sou representante, eu não recebi mais de 50 milhões de votos para se tornar presidente. Essa questão de voto é outro ponto, né, que a gente não pode falar aqui. Mas vamos seguir aqui, ó. Presta atenção como que a União Brasil já está seguindo pelo caminho de pular do barco de forma desesperada. Eles deram 24 horas, tá? Eu pensei que era 48, mas é 24 horas. Então esse prazo, ele vence amanhã por volta de 3 horas da tarde, mas o principal alvo realmente é o ministro do Turismo, Celso Sabino. Então hoje, ao longo do dia, eu apurei que ele conversou, inclusive com o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, também procurou alguns integrantes aliados dele dentro do partido para se consultar e tomar essa decisão até amanhã. A expectativa de alguns aliados dele no União Brasil é que realmente ele acabe deixando o governo, porque Celso Sabino tem pretensão de disputar cargo de senador no ano que vem e ele não encontrou outro partido no Pará, que é o estado dele, para ele poder realmente cumprir essa pretensão. Celso Sabino, vale destacar, vinha tentando se manter no governo, mesmo com a pressão do partido para que... Ou seja, eles ameaçaram agora tirar o cara do partido se ele não pular. Entenderam o nível de tensão? Lembra o seguinte, político é uma galerinha do somebody love, ninguém gosta de ameaçar. Político bom, não tô falando político bosta. Político bom, político do Centrão, Temer, Aécio, essa galera mais refinada que eu quero dizer, o velho do político, sabe? O político cascudo, ele sempre joga no soft. É muito difícil ele ameaçar alguém. Principalmente na cara, é muito difícil. Quando acontece esse tipo de ameaça, é uma ameaça tipo, amigo, é melhor você fazer isso, porque tu sabe, né? Senão a gente vai ter que te retirar, mas eu não quero fazer isso. Esse tipo de ameaça pública é muito raro, ou seja, a situação realmente, a chapa esquentou. Presta atenção agora nas falas do William Vac. O principal embate político hoje no nosso país não é entre governo e oposição, ou entre direita e esquerda. O duelo de gigantes é entre o Congresso e o Supremo. Na sua essência, é uma luta para definir quem manda. Agora, há uma série de problemas. O primeiro é que se trata de contendores que não se respeitam. Os integrantes do Supremo consideram que boa parte das demandas vindas do parlamento nada tem de republicanas, mas sim é pura defesa corporativista de ferramentas de poder, principalmente dinheiro de emendas. Um enorme número de parlamentares, por outro lado, e isso supera eventuais divergências ideológicas entre eles, esse número acha que o Supremo virou uma instância política e se mete de maneira indevida onde não deveria. Vamos para o segundo problema nesse embate. Tratam-se de contendores com poderosas armas nas mãos. Só na questão de emendas, sob suspeita,
O Supremo tem 93 inquéritos contra parlamentares, que, por sua vez, tem nas gavetas ou está engatilhado para ser eventualmente pautado um grande número de matérias legislativas para coibir de alguma forma o Supremo. Tudo isso já seria complicado em si, mas tem mais um fator para complicar esse embate político. Quem negocia o quê com quem? O Congresso brasileiro é fracionado, com maiorias flutuantes, sob diversas lideranças, nenhuma delas abarca o conjunto do Legislativo. E o Supremo saiu do julgamento. Essa resposta eu tenho. Por que vocês acham que chamaram Temer? Por que vocês acham que chamaram a galera mais velha, assim, mais madura da política? Porque eles têm que ir para os caras que têm maior influência. Não é um jogo do político em exercício, é um jogo da estrutura do país, da direção do Brasil como um todo. E aqui eles falaram, quem negocia com quem? O STF não deveria estar negociando isso. Entende como a nossa democracia está fragilizada? É péssimo isso, mas vamos seguir que talvez a gente consiga melhorar isso em 26. De Bolsonaro com fraturas expostas, com divisões entre seus integrantes que vão bem para lá das divergências sobre matérias jurídicas e sem uma voz unificadora. O principal embate político hoje... Vocês entenderam o ponto? E o que eu sempre falo pra vocês, o que eu falei pra vocês, preste atenção no que tá acontecendo. Eles simplesmente, o que eu falei pra vocês há alguns vídeos atrás, faz uns 2, 3 dias, a anistia vai passar. Ah, vai ser ampla, geral e restrita? Vai ser nessa linha. Não vai ser com esses nomes, mas vai ser nessa linha. Por que, Flores, tem tanta certeza? Porque eles acabaram de abrir um processo da pandemia contra o Bolsonaro. Simples, esquece o que eles estão falando na mídia, olha o que eles estão fazendo. Se você prender um cara até os 100 anos, você vai se preocupar em tentar prender ele por mais 50? Você acha que esse cara vai ver quantos anos? 300 anos? Entende? Ou seja, eles já entenderam que vão perder esse processo. Acabou, a trama golpista não vai rolar pra frente. Eles já entenderam isso. E agora o medo do STF é ser impeachmentado. Tanto que o Gilmar Mendes já tá falando, não, impeachment de ministro é inconstitucional, não sei o quê. Mas, amigos, 26 vai passar o rodo por cima. Eles fizeram o cálculo certinho. Eu imaginei que ia acontecer um treme-treme no Brasil. Mas, como que tá indo, o grande fato é que em 26, se o Trump não entrasse na jogada, não iria ter chance pra direita. Eles iam dar cavalo de pau. Se eles estão dando esse cavalo de pau agora, imagina em 26 sem Trump. Consegue compreender como a situação do Brasil está complicada? Agora eu vou mostrar umas falas do Valdemar Costa Neto, que eu vou usar um termo até estranho. Eu achei fofo a fala dele, mas você fica pensando, cara, por que ele tá falando desse jeito? Por que ele não usa mais político? Cadê o político, amigo? Cadê o político desse homem? Presta atenção. O senhor acredita que Bolsonaro vai cumprir perna na papuda? Não. Porque tem algumas possibilidades aí que são aventadas, né? Um é ir para Papuda, outro para um presídio, para uma prisão militar, né? Dentro de um estabelecimento militar. E outra, a permanência da prisão domiciliar também, né? E outra, quarta, seria uma carceragem da Polícia Federal, mas essa já é mais descartada porque é para curto prazo a carceragem da PF. Qual dessas possibilidades o senhor acredita? Não acredito. Não acredito que eles deem prisão para o Bolsonaro em regime fechado, aliás, e vão pôr ele em cadeia nenhuma, porque se puser o Bolsonaro numa prisão, o Bolsonaro vai para 55%. Isso aqui é especulação, mas o bom é que ele fala com certeza, mas é especulação. Não se tem essa certeza, você tem casos em vários países que o efeito da prisão foi diferente, tá? Tem tipo, eu até fiz essa pesquisa, eu acho que foi 64% dos países que o Glock aqui, que a inteligência artificial fez a análise, estava dando que foi beneficiado. 64% é mais que 50%, ou seja, é maior provável que seja beneficiado. Mas não se tem certeza, tá? Se acontecer algum evento paralelo que pode ser um evento construído, essa realidade pode mudar. Geração de voto. É a vida. É a vida. O senhor acredita que haveria comoção em torno... Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não tenho dúvida. O pessoal viu o que aconteceu no governo Bolsonaro, ele foi bem. Então, ele perdeu a eleição por causa do comportamento dele, com uma bobagem, coisas pequenas que aconteceram, mas que marcaram. Mas ele foi bem. Nós fomos o primeiro país a se recuperar depois da pandemia. O primeiro país foi o Brasil. Tá vendo que tá todo mundo falando da pandemia agora? Entenderam? Ninguém falava da pandemia em lugar nenhum, agora todo mundo tá falando da pandemia. Mudou então o senhor acredita que o STF fará um cálculo político para não mandar Bolsonaro para um presídio? Eu acho que sim, porque ele é ex-presidente da República. Ele tem que ter um tratamento especial.
E vou te dizer uma coisa, ele como ex-presidente da República, o que estão fazendo com ele é de revoltar qualquer um seguidor dele. E ele, se tocarem ele na cadeia, o pessoal do Supremo tem muita cabeça. Tá errado, isso aqui tá errado. Essa análise dele, de onde que o Supremo tem cabeça, Gilmar? Da onde? Gilmar não, Valdemar, da onde? Olha a loucura que os caras estão fazendo. O Moraes pegou a Magnífica porque ele quis. Ele poderia ter dado passo para trás, ele deu vários passos para frente, agora vai perder para a anistia, vai soltar o Bolsonaro e ele fica magnificado. Como que tem cabeça? Me explica como que tem cabeça nisso. Alguém tem, tipo, você entendeu? Qual que é? Ah, mas ele pode ter alguma informação. Não esquece informação privilegiada, tá no mapa. Você acha que o Moraes conseguia não pegar Magnitsky? Conseguia. Era só ele dar alguns passos para trás depois da primeira, da segunda, da terceira ameaça do Trump. Ele não deu, ele foi para cima, ele ficou atacando. Compreende? Como que essa galera tem cabeça? E por algum momento passou na cabeça do Moraes, eu sou mais forte que os Estados Unidos. Você acha que isso é uma racionalização que faz sentido? É uma análise correta? Não é possível, não é possível. Não vão fazer isso. Você não acredita? Então por isso que eu falo que existe uma invalidação nesses comentários. Uma coisa que a gente gostaria de acreditar, com certeza, mas é difícil. E outro ponto, presta atenção nessas falas de um indivíduo que visitou o Bolsonaro. Isso aqui é bem relevante. Né? Está aí, eu diria, posso até aqui ser mais franco com você, o risco de morte dele é iminente. Pelo que eu vi aqui, um homem de 70 anos está totalmente debilitado física e mentalmente. Eu não sabia que ele estava nessa situação de debilitação. 2 horas ele vomitou 2 vezes com soluço. Essa questão do câncer de pele, notei que abalou bastante ele, está preocupado porque nossos exames serão realizados, biópsia e tal, e ele está preocupado de já estar no estágio avançado. Então, nós estamos aqui agora bastante preocupados. O presidente Bolsonaro está numa situação física, anímica e emocional bastante difícil. Ele, agora, a partir dessa visita, saiu daqui bastante preocupado com a situação, e faço até um alerta aqui para a população brasileira e para todos. A situação do presidente Bolsonaro em termos de saúde e de estado anímico é bastante difícil, muito complicado, eu saio. Ou seja, que são todas sinalizações para o STF não prender ele em regime fechado. Se o STF prende e ele falece, aí sim eu concordo com o Valdemar, que aí é revolução, é revolta. Revolta no país, assim, acho que ninguém vai gostar disso. Agora, amigos, sempre que vocês verem essa bandeira, é porque eu ia colocar uma notícia aqui. Eu coloquei a notícia, que eu fiquei pensando se eu colocava ou não colocava, e eu resolvi não colocar por questões de segurança mesmo. Era uma notícia sobre uma organização criminosa, uma denúncia sobre políticos que não repercutiu na grande mídia, é uma denúncia que eu acredito que é verdade. E aí eu resolvi não colocar, até por conselho de vocês, eu leio o comentário, sempre leio os comentários, e tinha muita gente falando, pô, Floriano, para de falar de tal coisa, para de falar de tal coisa, e não era um indivíduo, era vários indivíduos, pessoas diferentes, falando a mesma coisa, e justificando, porque aconteceu isso com fulano, aconteceu isso com ciclano, e aí tô colocando aqui para não passar em branco, porque simplesmente isso morreria no meu editorial aqui, na hora que eu tô montando o roteiro para fazer para vocês, e eu não quero que isso morra, eu quero que vocês saibam que existe um grau de censura, isso aqui nem é censura da STF, que é censura de organizações criminosas, tá? Então, não vou compartilhar. Eu espero que no futuro eu consiga ter força suficiente para compartilhar todas as notícias que eu considere que sejam verdadeiras e validadas para refletir, mas hoje eu ainda não tenho esse respaldo, principalmente financeiro, não tenho equipe de segurança. Então, logo, fica esse símbolo para todos, mas eu tô me estruturando, amigos, para começar um podcast, quero ver se eu invisto para começar um canal de notícias também, eu sou empreendedor, eu gosto de empreender, então a gente vai chegar lá, mas sempre que vocês verem essa bandeira, esse é o significado, vou sempre lembrar o significado, mas de forma mais breve aqui, como é a primeira vez que estou explicando um pouco mais, mas é isso, tá bom? Então vamos seguir aqui agora para descontrair desse clima um pouco mais tenso. Olha que interessante como o Brasil está evoluído. Giovanna Wiebeck esclarece, beijão com amigo, quem tirou a foto foi Bruno. Para quem não sabe, essa moça aqui é casada com Bruno Galeasso, e aí ela deu um beijo na boca de um amigo e parece que quem tirou não né? Dá conta de ninguém, quem tem inveja de mim, venha ser corno também. Eu amo. Quem tirou essa foto foi o próprio marido dela. Amigos, eu acho que eu vou ficar solteiro por muito mais tempo. A situação tá complicada? Não tem como não. Como que a gente arranja alguém desse jeito? É um pessoal muito 2050, pô. Eu tô ainda em 2025. Se pau, eu tô em 2020, sabe? 2023, 2022. Nem tô em 2025 ainda. Porque o 2025 o pessoal tá pra frente. Olha como o povo tá pra frente.
Amigos, eu vou ter que ir pra Europa lá, pra um país mais conservador, ver se acha alguma coisa. O Brasil tá muito 2050, tá muito pra frente pra mim. Tá difícil a situação. Amigo, complicado. Agora vamos seguir aqui, ó. Como eu falei pra vocês, do nada, tudo virou pandemia, vacina e tudo mais. Presta atenção. Teve essa PEC da blindagem que passou na Câmara, mas está enfrentando muita dificuldade no Senado. Desde que esta PEC da blindagem veio à tona, o ministro Flávio Dino já tomou duas atitudes. Uma foi dar um prazo lá para a AGU e TCU definirem o cronograma de análise das emendas PIX, e agora veio com essa decisão que, na verdade, acolhe um pedido da Polícia Federal para dar curso à investigação sobre 24 dos citados pela CPI da Covid, que a CPI da Covid pediu indiciamento. Eu não vou acrescentar que senão esse vídeo vai ficar muito longo, mas basicamente do nada a Covid ressuscitou no Brasil. Do nada. Ou seja, não precisa ser um gênio para entender que eles já entenderam que a anistia eles perderam, eles querem prender o Bolsonaro agora por outro motivo. Mas agora, o que eles vão ter que fazer? Vão ter que acelerar muito o processo. Porque a anistia vai sair nos próximos 2 meses, na minha concepção, tá? Disso pra menos. Ou seja, eles vão ter que começar um processo meio que não é do zero, mas do meio partida para fazer a condenação em quanto tempo? Para conseguir eliminar o Bolsonaro das eleições. Acho que é pouco inteligente, tá? Falta com a verdade, diz líder da oposição sobre Paulinho da Força, que é o relator da anistia. E aí ele falou aqui, o líder da oposição falou isso, e aí virou o Sóstenes e falou: líder do PL pede à oposição para que não bata no relator da anistia. Amigos, entendeu isso aqui? Isso aqui é chato, por quê? Isso aqui aconteceu no mesmo tempo, tá? Essa notícia saiu há 20 horas atrás, essa aqui saiu há 23 horas atrás. Ou seja, obviamente que deve ter sido aquela primeiro, depois, ou whatever. Existe um desalinhamento na direita. E uma coisa que a esquerda faz muito bem, que eu não sei se é por causa do tamanho, que a esquerda é menor, tem menos candidatos e tal, mas basicamente eles estão conseguindo se alinhar muito mais do que a direita. Essa é a grande realidade. A gente pode falar qualquer coisa, mas eles se alinham muito mais que a direita. E também tem outra especulação falando: passou muito forte a urgência da anistia, vai passar a anistia. Não tem relação. E essa explicação do Cláudio Dantas é perfeita, presta atenção. Se nós tivéssemos aprovado a urgência de um projeto de anistia ampla, geral e restrita, este placar seria o exato retrato do apoio ao projeto em si, ou a prévia da votação que acontecerá no plenário lá na frente deste projeto. Só que não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi a aprovação de um projeto light, bem restritivo, que garantiu esse apoio, mas que, se ele... Foi aprovado, amigo, isso foi um projeto de folha em branco, tá? Foi light na primeira folha e tem umas 3, 4 folhas em branco que vai ser escrito. Todo mundo sabia disso. Mas o que ele fala é coerente. As pessoas que votaram a favor, votaram sobre um projeto light, mais umas folhas que serão escritas, que elas vão avaliar essas folhas que vão ser escritas e vão falar apoio ou não apoio. Então, não tem aprovação ainda definida, considerando aqueles votos. Se for modificado, não é garantia de que teremos esse mesmo número de votos na aprovação em plenário. Luan. Aprovar qualquer tipo de projeto de lei, você precisa preencher etapas e processos. É como um abecedário. A aprovação do requerimento de urgência ontem é como se a gente estivesse na letra F. E ele pula algum... Exato, ou seja, tem vários ali, letras para serem preenchidas ainda. Isso é muito importante que a gente fique atento. Agora eu vou pular um pouco as notícias, que senão esse vídeo vai ficar extremamente longo. E vamos para esse ponto aqui já, ó. Paulinho da Força, indicado por Mota como relator da PL da anistia, foi condenado pelo STF a 10 anos de prisão por desvio de recurso do BNDES em 2020. Em 2023, o próprio STF o descondenou, devolvendo os direitos políticos e anulando a sentença. Deve até as cuecas ao STF. Amigos, essa aqui é uma leitura bem pertinente, né? É uma análise bem pertinente. Primeira turma condena Paulinho da Força a 10 anos de prisão por desvio de recurso do BNDES. Plenário do STF reverte condenação desse... Ou seja, é uma colocação bem pertinente. Mas aí quebra mais uma vez o pedido dos sócios. Não batam no Paulinho. Entendeu como que é desalinhado? Tá certo bater, não tá certo bater? Não sei, você tem que ter uma estratégia. E aí você segue a estratégia. Você tem vontade de bater? Cara, tem, mas você tá dentro de um time. Logo, você não pode dar um tiro no pé. Se o indivíduo, que é o líder, tá falando que não é pra bater, você não deve bater. Porque deve ter uma estratégia que vai beneficiar o grupo. Ah, Floriano, eu acredito que ele não sabe o que tá fazendo. Então você tem que trocar o líder. Entendeu? Ou seja, estamos desalinhados. Isso é ruim pra gente. Agora vamos já pro ponto, que é o ponto da reunião. Presta atenção aqui.
Onde que foi, como que aconteceu, as fotos da reunião. Há muita conversa de bastidor em torno do conteúdo desse projeto da anistia, uma dessas conversas quentíssima de agora à noite, sobre a qual você apurou tudo. Renata, vamos até colocar a foto que ilustra essa conversa que aconteceu na casa do ex-presidente Michel Temer. Eu conversei. Nessa foto você consegue reconhecer esse indivíduo que é o Temer, o Paulinho, aqui tem um Aécio e tem um pé de um indivíduo que não aparece. Tem alguns indivíduos que não aparecem, mas você percebe mão, braço, perna, de indivíduos que estão lá e você não sabe quem são. Ou seja, vazou o que tinha que vazar, mas preservou o que tinha que preservar. Conseguiu compreender? Sei com o ex-presidente ali, Paulinho da Força, o relator, também estava Aécio Neves e o mais importante, participaram virtualmente dessa reunião ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, segundo a minha apuração, e o presidente da Câmara, Hugo Mota. Todos eles falando sobre o projeto de anistia, que não querem mais chamar, principalmente o relator e o presidente da Câmara, Hugo Mota, de projeto de anistia, e sim projeto de dosimetria, que vem de dose, a dose, o tamanho da pena, porque eles querem diminuir as penas. Não é mais um texto, como a Elô falava, sobre a anistia geral, mas sim um texto que vai pegar os crimes no Código Penal, que ali, crime, golpe de Estado, 12 anos, abolição do Estado, 8 anos, diminuir esses crimes, de modo que, quando eles diminuírem esses crimes no Código Penal, isso pode retroagir para quem já foi condenado, pode valer para quem já foi condenado. Então, deve pegar todo mundo. A minha apuração é que pega todo mundo, inclusive o núcleo crucial, inclusive o ex-presidente Bolsonaro. Todo mundo com uma pena menor, Renato. Olha o que essa moça vai falar agora. Ela deixou a mocinha explicar, fazer o somebody love, agora ela vai dar a faca no queijo, finalização, fechou o caixão. Ela vai concluir que basicamente foi uma mudança de palavras, presta atenção. Uma revisão ampla, geral e restrita da dosimetria. Uma revisão ampla, geral e restrita. Uma anistia ampla, geral e restrita. Troca a palavra anistia por revisão e aí o STF sai com o troféu dele, a fotinha do troféu dele, todo mundo sai feliz, entendeu? Julia, mas aí tem mais um ponto aqui, mais um vídeo que eu acho relevante vocês assistirem. Presta atenção aqui, agora a Natuza. Querido Valdo Cruz mandou uma apuração logo antes aqui do início da central, dizendo o seguinte: estão na casa do Temer neste momento, Temer, claro, anfitrião. Ó, entendeu? Ó, esse pé aqui é de quem? Ninguém sabe. Paulinho da Força de Laranja, que é o relator da anistia. Aécio Neves, não sei de quem é esse pé aqui. Mas tem um pé a mais aí. Mas de qualquer maneira, eu sempre fico querendo saber quem é a pessoa, quem é o sujeito oculto dessas fotos. Exatamente. E eles estavam... Escapou da foto. Pois é, esqueci essa foto, Valdo Cruz. E aí, a reunião já acabou e online estava o Hugo Mota e eles estavam definindo o texto, que eles não estão chamando mais de anistia, mas eles estão chamando... A condição, uma das condições, pelo que eu entendi, é o nome. Não pode chamar de anistia, porque a anistia eles falaram que nunca aprovaria, era inconstitucional. Mas dosimetria já é outro nome. Aí pode. De projeto de lei da dosimetria, que é um negócio que não comunica nada com ninguém, né? Vamos combinar. E aí vai entrar um trem da alegria. Vai entrar a multidão do 8 de janeiro e vai entrar a redução de pena para aqueles que acabaram de ser condenados. Ah, mas isso é o que pacifica. Discordo completamente. E aliviar para quem tentou detonar a democracia não pacifica, né? Pode contemplar o lado. Peraí, Natuza, concordaria com você se fosse liberar essas pessoas para amanhã livres, leves e soltas de voltas aí. Um projeto que tem como... Acho que o resultado mais concreto de liberação mais cedo vai ser dos invasores do 8 de janeiro, aquele povo que os 100 e poucos ali que ainda estão... Aqui que é o ponto, eles vão dosimetrar, vai aumentar, vai diminuir muito a dose. Provavelmente, no pior cenário desse acordo, vai deixar o Bolsonaro com prisão domiciliar. Esse é o pior acordo, tá?
prisão domiciliar, vai liberar a galera que tá presa lá, vai tirar aquela galera, tipo, tem a mulher que fez o batom, ela tá com o tornozeleiro morando na casa dela agora, mas, pô, usando tornozeleiro é uma mulher que passou um batom, ela é risco para quem? Para quem, amigo? Para quem? Ou seja, é umas bobeiras que vão passar. O que se discute é, será que vai ser uma dos... Vamos supor que diminuiu 10 anos, o Bolsonaro ainda fica com 17, entendeu? Essa seria a linha que ele discutiria. Mas o que eu imaginaria aqui pra vocês é o seguinte... Esse acordo de deixar o Bolsonaro preso, eu acho que não vai agradar os Estados Unidos. Deixar inelegível, beleza. Preso não vai agradar, porque vai prejudicar o sistema eleitoral em 26. E uma coisa que os Estados Unidos não vão aceitar é prejudicar o sistema eleitoral de 26. Essa é a grande realidade, tá? Essa é a grande realidade. E por isso que eu tenho uma grande confiança que as coisas devem se limpar muito, tá? Ano que vem. E agora o videozinho na casa do Temer. E para você, oportunidade extraordinária, né, Laércio? Agora, evidentemente, já conversamos um pouco aqui, de comum acordo com o Supremo Tribunal Federal, com o Executivo, uma espécie de pacto republicano, digamos assim, especialmente com essa denominação de PL da dosimetria, né, portanto, uma nova dosagem. Participou todo mundo que decide no Brasil. Quem tem voto, quem não tem voto, quem tem cargo, quem não tem cargo, participou todo mundo que influencia a brincadeira. E presta atenção, quem que apareceu nas fotinhas? Só foi os 3, mas tinha mais gente nessa reunião. Conseguiu compreender? Ou seja, foi um vazamento proposital, provavelmente para jogar água em cima dessa entrevista catastrófica e dar um sinal pro Trump que a gente tá trabalhando mesmo com o presidente falando bosta. Dito isso, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, daqui a pouco vai ter mais um vídeo. Eu te aguardo lá. Um abraço e até a próxima.